Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um roteiro detalhado de viagem para a Índia. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre custos de viagem para a Índia para o roteiro do Triângulo Dourado, que é o roteiro mais comum de viagem pelo país. E hoje eu vou detalhar um pouquinho mais esse roteiro. E antes de começar esse vídeo, já aproveita para dar um like aqui embaixo, porque ajuda muito o meu canal a crescer. E também se inscreva aqui no canal, porque toda semana nós temos novos vídeos sobre a Índia. E já aproveita para me seguir lá no Instagram também, Letícia na Índia. E nós vamos começar, naturalmente, pela capital nacional, Delhi. Na minha humilde opinião, Delhi é uma das cidades menos valorizadas que tem. Eu amo Delhi de paixão, é uma das minhas cidades preferidas na Índia e tem muita coisa para fazer por lá. No primeiro dia, você vai chegar na Índia, você vai chegar destruído, com as costas doendo, com o pé inchado por causa do voo, cansado por causa do jet lag. Então, eu particularmente deixei no roteiro esse primeiro dia para vocês descansarem. Aí, no segundo dia, você acordou, você tomou aquele café da manhã maravilhoso, você tá ali animado, descansado e você pensa: eu vou conhecer essa cidade maravilhosa que é Delhi. E aí, vamos lá conhecer Delhi e eu vou levar vocês primeiro para um dos templos mais lindos de Delhi, que é o Akshardham. Ele fica um pouquinho fora da rota comparado com os outros pontos turísticos de Delhi. E o que não é muito legal é que não dá para você tirar foto. Tem um lugar lá para você tirar a foto oficial, mas não é o lugar que você vai sair tirando um monte de foto para o seu Instagram. É para você conhecer e é um templo que vale muito a pena porque ele é lindo. Vão visitar esse templo, vocês não vão se arrepender. Depois desse templo, nós vamos visitar Humayun Tomb, que é uma tumba. O Taj Mahal, para quem não sabe, é uma tumba e tem várias tumbas espalhadas por Delhi do período Mughal. E essa é uma que vale muito a pena conhecer, ela é super bonita e eu recomendo, não é muito longe ali do Akshardham Temple. Depois vamos visitar um jardim chamado Lodi Garden, que também é muito bacana. E logo do lado de fora tem uma série de ruas chamadas de Lodi Art District, que tem grafites muito incríveis pelas paredes. Esses grafites são feitos e refeitos periodicamente. A cena artística da Índia é muito bacana e é super legal ver esses grafites nas paredes de Delhi, porque eles representam aí o street art da Índia de uma forma muito bacana. E aí depois vocês vão direto para um lugar que eu amo em Delhi, chamado de Khan Market. Fica aí bem pertinho da região, vocês podem ir para já almoçar e conhecer um pouco as lojas. O Khan Market é uma galeria a céu aberto de lojas e restaurantes muito bacanas, muito modernos, muito badalados de Delhi. É um lugar que eu sempre gosto muito de conhecer e que é muito legal para vocês conhecerem a cena indiana, de restaurantes bacanas, de lojas, de designers muito legais. Você vê ali os indianos mais modernos, com poder aquisitivo maior, e é um lado da Índia que a gente não costuma muito ver aí nas notícias e enfim. E aí depois nós vamos seguir para o sul da cidade para conhecer o Qutub Minar, que é um minarete também do período Mughal, assim como o Lotus Temple, que é um templo muito bonito em forma de flor de lótus. E o Lotus Temple segue a fé Bahá'í. Existem alguns outros templos da fé Bahá'í pelo mundo, mas o Lotus Temple com certeza tem uma arquitetura muito fantástica, é grátis para entrar, vale a pena conhecer, as fotos ficam super bonitas. E aí, no final desse primeiro dia de Índia, nós vamos encerrar em um outro distrito muito moderno e descolado, que é Hauz Khas. Hauz Khas é um bairro que eu gosto muito, que tem muitos restaurantes, tem muitas lojas, tem muitos indianos que vão para lá para fazer um happy hour, para dar uma badalada durante a noite. Fica super movimentado e é um lugar muito legal para conhecer na Índia também.
E aí nisso nós já estamos no quarto dia da sua viagem, que é o segundo dia do City Tour em Delhi. Para Delhi eu separei 3 dias, um dia para você descansar da viagem e pelo menos 2 dias para fazer o City Tour, porque tem muita coisa e olha que nessa lista eu tô deixando bastante coisa de fora. Eu adoro Delhi, tem muita loja legal, gente, nossa, daria para quem gosta de fazer compras, cara, dá para você ficar facilmente vários dias só perambulando nos diferentes mercados e comprando tudo que vocês puderem imaginar. Eu sugiro começar o roteiro do segundo dia pela parte da Old Delhi, que é a parte mais antiga e secular da cidade. Significa que ela é um pouco mais bagunçada, um pouco mais suja. Tem aqueles postes com fios de eletricidade, em algumas ruas tem as vacas, tem as tuk-tuks, tem tudo que vocês conseguem imaginar. Mas a parte de Old Delhi é muito interessante conhecer porque é um lado completamente diferente da Índia que vocês vão ver depois. E no meio de toda essa gente, todo esse caos, tem o Red Fort que vale a pena conhecer. E tem vários mercados que diria que não é um supermercado, né, gente? Mas é um bairro com muitas e muitas e muitas lojas. E um dos mais conhecidos fica nessa região, que é o de Chandni Chowk. Então vale muito a pena explorar essa região da cidade durante a manhã, ver uma Índia bem mais intensa, onde as pessoas gostam de fazer compras e muitas coisas legais por aquela região. E aí depois, na segunda metade do dia, nós vamos migrar para a área de Nova Delhi, que nada menos do que a área que foi feita pelos britânicos. Então ela tem avenidas mais largas, mais arborizadas, o trânsito é um pouco mais organizado, já não se vê vacas nas ruas dessa região. Então tem os dois lados da mesma cidade. Então depois de conhecer a parte de Old Delhi, vocês iriam para Connaught Place, que é uma região muito legal também, com muitas lojas, muitos restaurantes legais. Eu posso fazer um dia uma lista de restaurantes para conhecer lá. Aí tem o India Gate, que é um ponto turístico muito conhecido em Delhi. E aí vocês também dariam um rolezinho de carro pela área onde ficam os edifícios principais do governo, especialmente o Rashtrapati Bhavan, que é a residência oficial do presidente da Índia. E nesse dia eu também sugiro algum passeio relacionado a Gandhi. Tem vários passeios em Delhi que você pode fazer para conhecer um pouco mais da história de Mahatma Gandhi. Tem museus, memoriais, tem algumas opções bem interessantes e eu também recomendo bastante. Agora o dia 5 é o dia de fazer check-out de Delhi e ir para Agra. Vamos lá ver o tão sonhado Taj Mahal, não é, minha gente? E eu garanto para vocês que ele vale muito a pena, é um monumento muito bonito, ele é enorme, nossa gente, juro assim, é muito bonito, vocês têm que conhecer. Agora, a cidade de Agra, infelizmente, é uma cidade bastante poluída, é uma cidade bastante suja, então rola um choque sim quando você chega até lá. E por isso eu não vou colocar ali 3 dias em Agra, por exemplo. Entre Delhi e Agra são mais ou menos 4 horas de viagem. E nisso eu tô pensando aí, vamos pegar um motorista para facilitar aí a vida de todo mundo, né? E vocês conseguirem incluir alguns lugares especiais que eu coloquei nessa lista. Por exemplo, entre Delhi e Agra tem uma cidade chamada Mathura, que nada mais é do que o local de nascimento de Krishna. Então, é um lugar da Índia completamente diferente do que vocês vão ver em Delhi, em Agra ou em Jaipur. E pode ser uma opção para quem quiser ver um lado muito autêntico e muito religioso da Índia. Vocês chegam em Agra ali já no começo, para o meio da tarde, e conseguem visitar algumas coisas antes de acabar o dia, como por exemplo o chamado de Baby Taj e o Mehtab Bagh, que tem uma história muito legal, mas que outro dia eu falo mais sobre ela, que tem uma vista muito legal para o Taj, só que do outro lado do rio Yamuna. E logo nesse dia vocês ainda não vão entrar no Taj e tem um motivo muito simples que é o seguinte: o melhor horário para ver o Taj Mahal é ao nascer do sol. E nascer do sol não é 7 horas da manhã, minha gente, é às 5:30 da manhã. O Taj é um monumento islâmico e isso significa que ele não abre às sextas-feiras, e ele fica aberto do nascer do sol até o pôr do sol. Eu posso ficar aqui 50 vezes falando para vocês, vão ao Taj às 5:30 da manhã. Vocês não vão se arrepender. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Se você for no pico do inverno, que é dezembro ou janeiro, infelizmente você vai encontrar bastante neblina no período da manhã.
mas nos outros meses aí do ano é com certeza um horário fabuloso para você ver o Taj. Primeiro porque não tem muita gente nesse horário, então tem uma grande chance de você conseguir tirar as suas fotos com mais calma, sem gente no fundo, e você curtir ali o local, né, estando mais vazio. E minha gente, quando o sol começa a nascer e ele começa a reluzir naquele mármore branco, tudo vai ficando em um tom de alaranjado e isso é muito lindo. A primeira vez que eu fui ao Taj foi justamente nesse horário e foi a melhor dica. As fotos ficaram ótimas porque esse horário é ótimo para tirar fotos e, gente, juro por Deus, assim, o sol reluzindo no mármore branco do Taj é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E aí, depois de conhecer o Taj, vocês basicamente têm o dia inteiro pela frente, porque afinal de contas é um passeio feito bem cedo. Eu recomendo que, olha, vocês podem voltar pro hotel, tomar café da manhã, fazer o check-out, e aí depois do check-out seguir para o Agra Fort, que é um forte também muito bacana. E aí, logo depois do Agra Fort, vamos seguir rumo a Jaipur. No meio do caminho tem 2 pontos muito legais para visitar. E de carro, a distância entre Agra e Jaipur também é aí de mais ou menos 4 horas. O primeiro ponto é chamado de Fatehpur Sikri, que é uma cidade construída pelo imperador mogol Akbar. E o outro ponto para conhecer, minha gente, é chamado de Chand Baori. O Chand Baori é uma espécie de poço bastante antigo localizado na vila de Abaneri. E olha que fantástico que são esses degraus. Ele é feito dessa maneira para armazenar a água da chuva nos meses de verão. E as escadas nesse formato muito interessante possuem uma série de motivos. Um deles era, obviamente, para as pessoas conseguirem descer para buscar a água no poço. O segundo motivo era para a comunidade ficar sentada ali, conversando e se encontrar durante os meses de verão, porque ali perto da água era muito mais fresco. E o terceiro motivo é que vários desses tipos de poços, chamados de stepwell, e isso mesmo, porque esse não é o único, em todo o oeste da Índia tem muitos desses poços, porque afinal de contas são regiões semiáridas e a água é um bem valiosíssimo. Em vários deles tinham uma parte que servia até mesmo de anfiteatro para certas apresentações da comunidade. Gente, olha que fantástica essa arquitetura. A entrada é grátis e vale muito a pena parar lá para tirar umas fotos legais antes de ir para Jaipur. Você não consegue sentar nos degraus, mas é muito bacana e eu recomendo super. E no 7º dia de viagem, nós temos o nosso primeiro dia de city tour na minha amada e queridíssima cidade de Jaipur. Jaipur tem muito monumento para conhecer e é por isso que eu deixei 3 dias para você conseguir conhecer tudo com bastante calma, sem ficar correndo muito de um lado para outro, sem ficar cansado e desistindo de conhecer certos tipos de lugar também. O primeiro lugar que vocês têm que conhecer, obviamente, é o Amer Fort. E como naquela região onde fica o Amer Fort tem bastante coisa para fazer, então na realidade eu acabei pegando um dia inteiro para conhecer tudo que tem para fazer naquela região. Uma experiência bastante interessante e inesquecível dentro do Amer Fort é comer dentro do restaurante que tem lá. Não é, obviamente, a experiência mais barata, mas é uma experiência, sem dúvidas, bastante inesquecível e muito bem avaliada no TripAdvisor. Se você quiser tirar fotos como essa daqui que está no canto, você também pode, porque fica muito próximo ao Amer Fort, mas você também teria que acordar bastante cedo e estar lá em cima de todos esses degraus por volta das 5h30, 6 horas da manhã. Em volta do Amer Fort tem mais 3 pontos que são bastante interessantes. Um deles chama Panamina Kakund, que também é uma espécie de stepwell, de poço, assim como o Chand Baori. Tem o Jagat Shiromani Temple, que é um templo não muito luxuoso por dentro, mas que eu gosto muito por causa das esculturas de elefante que ficam na entrada. E o terceiro lugar nessa região, que vocês podem ou não ir, mas eu recomendo porque é muito interessante, é o Anok Museum. Anok é uma marca muito popular de roupas na Índia que são estampadas à mão. E eles têm um museu em Jaipur todo dedicado a esse tipo de estamparia manual. É muito interessante ver essas roupas centenárias, muito características da cultura indiana.
Naquela região você também consegue conhecer o Jaigar, assim como Nahargarh. Aliás, o pôr do sol em Nahargarh é muito conhecido, é muito popular e vale a pena passar o final da tarde lá, porque de lá você consegue ver toda a cidade de Jaipur, especialmente ao pôr do sol. É uma experiência muito legal. No segundo dia de tour por Jaipur, nós vamos explorar um pouco mais da chamada Pink City, que é a parte mais antiga da cidade de Jaipur, toda murada, e onde todos os comércios são pintados nesse tom de rosa ou mais de terracota em algumas partes. Para começar o dia, eu sugiro um dos cafés que ficam no lado oposto do Hawa Mahal, isso ainda antes de as lojas abrirem lá por volta das 8 da manhã. Isso porque esses cafés têm uma vista fantástica para o Hawa Mahal e antes de os comércios abrirem não tem muito trânsito, não tem muito barulho. Então vocês conseguem ficar no terraço do café, tirar umas fotos muito legais sem ter o excesso de barulho e eu recomendo super. O Hawa Mahal em si não tem muita coisa dentro, então se vocês não quiserem entrar, dá para pular. Porque essa vista é a parte mais especial dele e tem um outro palácio que vocês vão entrar, esse sim vocês não podem perder, que é o City Palace. Ele fica super perto do Hawa Mahal, dá para pegar um tuk-tuk ali e ir, não vai ser nem 5 minutos de distância. Esse palácio é muito bonito, vocês não podem deixar de conhecer quando vocês forem para Jaipur. Ele tem essas portas maravilhosas que vocês podem ver aqui na foto, ele tem muitos ambientes legais, ele tem, aliás, vários tipos de ingresso. Ele tem um ingresso mais simples e ele tem um ingresso que te dá acesso a outras partes do palácio que a maioria das pessoas não conseguem visitar. Naturalmente, esse outro tipo de ingresso é bem mais caro. E aí vocês também conseguem conhecer o Jantar Mantar, fica atravessando a rua do City Palace, que é um antigo observatório astronômico e também é muito interessante. Aí vocês almoçam, depois do almoço dá para vocês conhecerem o Albert Hall, que é um museu que eu também gosto, que tem vários artefatos aí interessantes da cultura indiana. Eu particularmente gosto desse tipo de passeio e a fachada do museu é muito legal para tirar fotos também. Esse lugar é super bonito, especialmente à noite ele fica de cair o queixo. E aí, nesse dia, vocês também podem passear muito por esses mercados da Pink City. É um local para vocês comprarem souvenir, para vocês barganharem com os vendedores, dá para fazer tatuagem de rena, dá para ver um monte de coisa legal e diferente. E aí, no final desse dia, eu sugeriria uma janta no Bar Palladio, que é um dos restaurantes mais queridos de Jaipur. Afinal de contas, o lugar é muito bonito, né, gente? Olha isso aqui. Ele só abre à noite, durante o dia tem um outro chamado Café Palladio. Ambos são muito bonitos e eu recomendo, sem dúvidas, os dois em uma visita à cidade. Ai, calma aí que eu esqueci de incluir um lugar que vocês precisam visitar ou no primeiro ou no segundo dia de Jaipur, que é Gaitor, que é um antigo crematório dos reis. E esse lugar é muito bonito, pode parecer estranho, mas ele é lindo e nunca tem ninguém, ele é super barato para entrar, você vai tirar umas fotos lindas. E no terceiro dia de Jaipur vocês vão conhecer um jardim que também é um pouco mais afastado ali da rota turística, então não tem muito visitante, não é muita gente que conhece, mas é um jardim super bonito. E ali perto também tem o Monkey Temple, que é o templo dos macacos. Eu tenho muito medo de macaco. E o lugar realmente tem muito macaco, mas de fato ele é bonito. Aí tem o Birla Mandir, que é um templo muito bonito, feito em mármore. Lá perto do aeroporto, mais pro sul da cidade, gente, tem o Patrika Gate, que é um dos meus lugares preferidos. Ele é muito bonito. Ele é um portal, ele é grátis para entrar, ele é novo, foi todo pintado à mão. Eu morava ali perto, inclusive. Ele fica em uma área da cidade chamada Jawahar Circle, que é onde muitas pessoas se exercitam todos os dias. Então, dependendo do horário que vocês forem conhecer, vocês precisam esperar um pouquinho ali para o lugar dar uma esvaziada, para vocês conseguirem tirar umas fotos mais bonitas sem ninguém. Mas eu recomendo muito a visita. E eu deixei meio-dia livre para vocês conseguirem fazer compras, para vocês conseguirem fazer, de repente, eu quero fazer um workshop de estamparia, eu quero comprar tecido, eu quero comprar coisa de decoração para casa.
Enfim, porque Jaipur é muito boa para todos esses tipos de coisa. Jaipur é muito boa também para comprar joias. Quem quiser comprar joias, tem várias joalherias para indicar. Em Jaipur tem muitos joalheiros famosos na cidade. E é isso, gente. Esse é basicamente o último dia de passeios. O dia seguinte é o dia que eu deixei para vocês voltarem para Delhi, voltarem de carro, fazerem check-in no último hotel e conseguirem descansar antes do voo de volta, porque o 11º dia da viagem seria apenas para o voo de volta, né? Afinal de contas, são mais 20 horas de voo. Então, nesse último dia de Delhi, vocês conseguem visitar alguma coisa, ir em mais alguma loja que faltou, ou se não, realmente tirar o dia para descansar, porque afinal de contas, 20 horas de voo é muita coisa e é bastante cansativo. E para quem preferir, no caminho entre Jaipur e Delhi também tem alguns pontos que dá para parar e fazer um pequeno city tour, como por exemplo o Nimrana Fort. E é isso, gente, esse é um pequenino roteiro aí para uma viagem de 11 dias para a Índia. Obviamente, tem N maneiras de fazer o mesmo roteiro de viagem, dá para você começar por Jaipur, dá para você deixar Delhi por último, enfim. Mas eu simplesmente fiz dessa maneira e eu listei aí alguns dos lugares que, na minha opinião, vale muito a pena vocês visitarem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo para todo mundo e até a próxima!